Olá, queridos e amigos e amigas que acompanham semanalmente as lives do Evangelho que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva ao ar em alguns dias da semana, mais especificamente nas terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Nos outros dias, o Irmã Francisca ele leva ao ar as palestras públicas, nas segundas-feiras, às 20 horas, nas quintas-feiras, às 14 horas, nas sextas-feiras, às 19 horas e nos domingos, às 10 horas da manhã. Então, estamos diariamente convivendo com vocês e trazendo oportunidades de reflexão de temas da doutrina espírita. No Evangelho, não é? Hoje especificamente, não é? Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Gostaria de lembrá-los, não é isso, que tragam até a sua mesa, até o ambiente onde é que vocês estão, a garrafinha de água, o jarro com água, sem o copo com água, a fim de que a espiritualidade possa fluidificar e esta água poder realizar o tratamento de que todos nós necessitamos. A espiritualidade que sempre está nos amparando e nos assistindo, inclusive na realização destes trabalhos, neste momento de distanciamento social. Eles estão sempre presentes juntos de nós. Para que nós possamos começar então o nosso Evangelho, vamos primeiro de tudo fazer a nossa prece, para nos colocarmos em conexão com a espiritualidade. Eu peço então que fechem os vossos olhos, que inspirem e expirem calma, suave e profundamente, sorvendo o fluido cósmico universal no ambiente e começando a perceber então a ação da espiritualidade que está já há muito tempo no ambiente doméstico de cada um de nós, preparando as condições do nosso lar e de nós mesmos, para que recebêssemos os ensinamentos desta noite. Da nossa parte, que possamos abrir a mente e os corações, a fim de recebermos com muito carinho os bondosos amigos espirituais. E assim, abertos e receptivos, possamos receber com alegria os ensinamentos do Evangelho desta noite. Que estes ensinamentos possam calar fundo em nossa consciência, permanecendo doravante como patrimônio espiritual que poderemos levar no decorrer das nossas futuras reencarnações. E vos pedimos, Mestre Jesus, que derrame sobre nós as suas bênçãos e a sua luz. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Nós estamos começando aqui nesta live o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. E começa a primeira lição com o título O Poder da Fé. E ela traz uma parábola de Mateus, que diz para nós o seguinte: quando se dirigia ao povo, um homem se aproxima dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E veja que Jesus recebe com atenção e com carinho aquele pai sofrido que reconhece em Jesus os recursos para curar o seu filho, tanto que chega diante dele e já se ajoelha, não só pelo respeito, mas por reconhecer as qualidades e as possibilidades de Jesus. E efetivamente este pai já tinha levado
o filho lunático até os apóstolos, e os apóstolos não tinham conseguido obter a cura do jovem. Jesus, então, consegue afastar os espíritos, não é, que influenciavam aquele rapaz, não é, fazendo com que ele agisse daquela forma, sim, e dali em diante, sem os espíritos obsessores, o jovem conseguiu seguir a sua vida normalmente. Mas depois de se afastarem, pai e filho, os discípulos, né, os apóstolos, eles então pedem uma conversa em particular com Jesus. Né? Logicamente que não dava para perguntar diante da multidão. Mas, né, Jesus, vamos no particular, vamos conversar aqui que nós temos dúvidas. E aí então eles questionam a Jesus. Por que nós mesmos não pudemos tirar esse demônio? Jesus lhes responde: é por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então vejam, quem nos diz isso é Mateus. E isto dá para a gente quebrar bastante a cabeça, viu, gente? Não é? Como é que eu posso, não é, com a minha fé, dizer para um acidente geográfico, que é uma montanha, não é, sair daqui, deste lado, e ir para o lado de lá? Como é que pode ser feito isso? Se eu for tomar o pé da letra. Por isso a própria doutrina espírita diz para nós, não é, que a letra mata e o espírito vivifica. Então, eu preciso deixar de querer interpretar o Evangelho, os ensinamentos contidos no Novo Testamento ao pé da letra. Eu preciso entender-lhes a essência. E bendita doutrina espírita, não é, que possibilita com que os espíritos tragam para nós o esclarecimento. Tanto que Kardec vem na sequência esclarecer-nos a este respeito. Ele diz que, em seu sentido explícito, é certo que a confiança em suas próprias forças torna alguém capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas se duvidasse de si próprio. Então, quando a minha autoconfiança é elevada, eu consigo realizar muitas coisas que, quando a minha autoconfiança está lá embaixo, eu não conseguiria. E Kardec explicita ainda mais, amplia ainda mais este universo do entendimento da gente, quando diz: aqui, porém, é unicamente no sentido moral que se deve interpretar estas palavras. Então, olha, unicamente no sentido moral. Então, a fé não é para transportar o acidente geográfico, que é a montanha, de um lado para o outro. Não. As montanhas que a fé demove são as dificuldades, as resistências, a má vontade, sim, o interesse material, os preconceitos rotineiros, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. Ele cita tudo isto como as montanhas que eu preciso reconhecer em mim e removê-las de mim mesmo, da minha intimidade. Porque são essas montanhas que eu tenho trazido, que foram construídas por mim mesmo, na minha intimidade, no decorrer de muitas reencarnações, é que vem astravancando o meu progresso. Perdoe-me aqui a forma inadequada de colocar-me diante de vocês, né, mas que vem atrapalhando o meu progresso moral e espiritual. Que vem fazendo com que eu tenha patinado nas minhas reencarnações e não tenha progredido como poderia, vida após vida.
Então, já está mais do que na hora de eu começar a perceber a importância de olhar para mim mesmo e ver como é que o ensinamento do Evangelho pode me auxiliar. Dentro destes exemplos que o próprio Kardec cita para nós, quando ele fala da má vontade, será que eu ainda faço as coisas com má vontade? Será que eu levanto para ir começando um dia para ir ao trabalho, eu vou ao trabalho com má vontade? Será que dentro do ambiente de trabalho tem alguma atividade que eu gosto mais, então aquela eu faço com alegria, com prazer, e outras atividades eu faço com má vontade? Será que alguma das tarefas dentro do lar eu faço com má vontade? Vocês já pensaram se a dona de casa, ao elaborar a refeição para os comensais do lar, se ela fizer com uma vontade? Porque toda vez que eu faço uma atividade, um trabalho, qualquer que seja ele, eu impregno, né? Eu coloco ali, naquele trabalho, no produto dele, as minhas vibrações. E uma coisa é impregnar o trabalho, impregnar o resultado do trabalho de vibrações de amor, de vibrações de alegria. A outra coisa é eu impregnar aquela refeição de má vontade. Já pensaram nisso? Já pensaram que quando você faz a sua parte do trabalho dentro da empresa, normalmente outra pessoa vai receber essa parte do trabalho e vai dar continuidade. Quando nós mandamos a nossa parte do trabalho impregnadas de má vontade, como é que a pessoa vai receber aquilo? Ou o trabalho que ela vai ter para poder receber aquela parte impregnada de má vontade e ela, por sua vez, se fizer com alegria, ter que mudar esta condição para que o resultado final para o cliente, quem quer que seja ele, interno ou externo da organização, possa ser alguma coisa que a pessoa sinta prazer em estar recebendo. Quando eu faço com má vontade, a outra pessoa vai receber esta má vontade que eu tive ao fazer aquilo. Vocês já pensaram nesta condição de receber um alimento, de vocês ingerirem um alimento que foi produzido com má vontade? Que não foi feito com alegria, com dedicação, com carinho, com esmero? Os outros que recebem o trabalho que nós fazemos vão ter que digeri-lo com a qualidade que nós enviarmos, gente. E é isto que o Evangelho pede para que eu reveja em mim. Como é que eu estou procedendo na minha existência? Quando ele fala das minhas dificuldades, eu conheço quais são as minhas dificuldades? Porque se eu estiver vivendo na base do deixa a vida me levar, no piloto automático, pode ser que eu não tenha me permitido, oportunizado para mim mesmo a oportunidade de conhecer quais são estas dificuldades. Dentre as dificuldades, pode ser que algumas sejam as paixões, as sensações, os desejos, de natureza inferior, muito próximo da materialidade e da animalidade, que eu abrigo aqui na minha intimidade. Algumas vezes as dificuldades podem ser medos que eu trago no coração e na consciência e que me impossibilitam de avançar mais rapidamente. Quais são estes medos? Tem gente que tem medo de natureza material, né? Tem medo de se aproximar de determinados animais. Mas tem pessoas que têm medos de natureza moral. Quem sabe por traumas vividos até em outras reencarnações, se não foi nessa. Mas eu preciso vasculhar a minha intimidade para eu me conhecer.
se eu não me conhecer e ter a consciência da minha dificuldade, eu não vou poder trabalhar nela. E às vezes eu não consigo, eu não trago recursos para sozinho vencer a minha dificuldade, o meu medo. Às vezes eu preciso de ajuda terapêutica, da ajuda de terceiros. Às vezes eu preciso de tratamento espiritual, mas às vezes eu preciso de tratamento médico material para poder vencer as minhas dificuldades. Às vezes eu não consigo fazê-lo sozinho. Então vejam, não é? As minhas resistências. Não é? Quais são as minhas resistências? Resistência a que eu trago? Invariavelmente, todos nós somos resistentes às mudanças. Não é? Invariavelmente. Tudo que precisa ser mudado causa desconforto para a gente. Mais para uns, menos para outros. Então, quando a vida me coloca em situações de mudança, como é que eu me sinto? Eu olho a mudança como um desafio ou eu olho a mudança com pavor, com medo? Tem gente que se fala, olha, eu vou mudar de país, é impensável. Tem gente que se fala, eu vou mudar de estado, é impensável. Tem gente que se fala de mudar de cidade, é impensável. E tem gente que se fala, olha, você mora na Zona Sul, vai mudar para a Zona Norte, ou vice-versa, ou da leste para oeste, já entra em pânico. Então, eu preciso olhar para mim por que eu tenho dificuldades em relação à mudança. Porque se eu for estudar um pouquinho, eu vou ver, eu vou aprender que a única constante na vida do indivíduo é a mudança. Tudo está em constante processo de mudança no universo. E nós estamos inseridos no universo. Mas se eu trago medos e resistência em relação a mudanças, preciso me conhecer um pouquinho melhor e vou precisar me trabalhar. Porque se o universo está em constante mudança, eu preciso me adaptar a estas condições de mudança frequente que aconteçam. Então, preciso do conhecimento de mim mesmo. É urgente. Já passou do tempo de eu me conhecer para saber quais são estas dificuldades. Quais são os preconceitos que eu trago? Preconceito em relação à cor, preconceito em relação à raça, preconceito em relação à opção sexual, preconceito em relação à religião, preconceito em relação ao partido político, ao time de futebol, preconceito em relação ao que quer que seja. Se eu trago algum tipo de preconceito instalado, mesmo que mascarado ainda aqui dentro, eu preciso clarear isto, identificar que eu tenho preconceito e sair correndo buscar ajuda para poder vencê-lo o quanto antes. O preconceito, qualquer que seja ele, vai me afastar de alguém em algum momento da minha existência. E no mínimo de alguém, porque pode ser de muitos alguéns na minha existência. E quem sabe a principal proposta minha nesta reencarnação, constante do meu planejamento reencarnatório, seja vencer este preconceito, vencer esta dificuldade, vencer a má vontade, vencer a resistência. Os interesses materiais. Tudo que eu fizer na minha existência, antes, durante e depois, eu preciso me fazer duas perguntas. Quais são as intenções e quais são os interesses que me movimentam a fazer aquilo? Quer seja por bem ou quer seja por mal. O que eu espero ganhar fazendo isto? Tenho efetivamente alguma expectativa de ter algum benefício? E aqui não é benefício pecuniário não, viu gente? Porque às vezes eu tenho expectativa de reconhecimento. Se eu faço alguma coisa bem feita, eu fico esperando alguém vir e bater, olha, muito bom o seu trabalho.
Se eu fiz a palestra na casa espírita, eu fico aguardando, olha, sua palestra foi isto, sua palestra foi aquilo, eu fico aguardando os elogios. Se eu faço a comidinha dentro de casa, da mesma forma, vou esperar os elogios pela qualidade, pelo frescor dos alimentos, né? Pelo tempero que está no ponto certinho. Então, eu sou motivado ao fazer as coisas por intenções ou interesses de ter retribuição por parte das pessoas? Porque a doutrina espírita me diz que eu preciso aprender a fazer a caridade e qualquer coisa na minha existência de forma desinteressada. Não tem outra alternativa, gente. Tudo que eu fizer, preciso fazer de forma desinteressada. A cegueira do fanatismo. Vejam, será que eu ainda tenho alguma coisa que eu gosto muito e que aquilo me embota a razão e de repente a paixão por aquilo é tão intensa que a razão não tem vez e eu posso sair destrambelhado fazendo besteiras por conta do meu fanatismo? Não é? E o fanatismo aqui, não é? Sob diversas formas. Sim, a gente vê o fanatismo dentro das religiões, onde pessoas se acham no direito de colocar, não é? um aparato cheio de bombas e se explodir, explodir outra em nome da religião. Nós vemos nos jogos de futebol, aliás, víamos antes da pandemia, né, nos jogos de futebol, as torcidas organizadas se matando, se achando no direito de agredir a pessoa do time adversário, e alguns tão cegos por este fanatismo a ponto de tirar a vida das outras pessoas. Nós vemos nas redes sociais as pessoas se ofendendo por conta de tomar partido desta ou daquela ideologia. Onde a doutrina espírita, onde o Evangelho de Jesus vem nos ensinar o respeito pela diferença, ou pelas diferenças de toda a natureza. Respeito pelas diferenças. Então, as montanhas que eu preciso aprender a transpor não estão fora no ambiente. Elas estão aqui, na minha mente e no meu coração. Daí a necessidade do autoconhecimento, né? De me conhecer, de conhecer estas particularidades, às vezes até conhecer as nuances, né? Quando ela vem bem enrustida, bem disfarçada sobre outras formas, que eu aprendi a justificar, né? Com muita categoria, com muita propriedade. Né? Sempre justifico as minhas falhas. Critico a dos meus adversários. Aliás, em relação à dificuldade, quando eu critico, né, quando eu sou mordaz na crítica, e eu preciso reconhecer isto, porque não é, eu preciso aprender a me comportar de outra forma, porque a crítica mordaz, a crítica ácida, ela só me afasta das pessoas. Então, quem sabe, eu preciso, nesse instante, cultivar na minha intimidade a compreensão e o respeito pela diferença. Não é? Se eu ainda trago dentro destas dificuldades, não é, sou uma pessoa que tem o pavio curto, uma pessoa que explode facilmente, eu preciso construir a calma na minha intimidade. Então, mas veja, primeiro eu preciso conhecer qual é a minha dificuldade.
para depois eu poder estabelecer a estratégia de como é que eu vou tratá-la, de ver se eu posso cuidar desta dificuldade sozinho ou se eu preciso de ajuda. Não é? Lembre-se, ajuda da doutrina espírita ou ajuda terapêutica da ciência médica. Às vezes, preciso da ajuda de ambas, para que eu possa vencer a minha própria dificuldade. Assim, se eu tenho ciúmes, eu preciso construir na minha intimidade o desapego. Sim? Porque os ciúmes, não é aquele sentimento que eu trago, ou aquela sensação, pelo fato de ser inferior, não é? Onde eu acho que sou o dono de outra pessoa ou de outra coisa. Sou o proprietário daquilo. Quando na realidade eu não sou o proprietário de nada. Absolutamente de nada. O que dirá de alguém? E as minhas dificuldades, quando eu não trabalho na minha intimidade, quando eu não me esforço por vencê-la, eu também proporciono sofrimento às pessoas que comigo convivem, porque elas vão me aturar desse jeito. Né? Elas vão ter que exercitar outras virtudes, outros sentimentos superiores, nobres da sua parte, para poder conviver comigo. Senão, né, vão me chutar para escanteio. E é nisto que a espiritualidade vem dizendo para mim, vem dizendo para vocês, vem dizendo para nós, que a fé precisa ser grande a ponto de transportar montanhas. Nisto eu preciso fortalecer a minha confiança, a minha autoconfiança, para poder fazer, né, essas transformações que eu preciso realizar na minha intimidade. Sim? Tem livros, né, de autores espíritas que nos auxiliam muitas vezes. Tem um deles que é Reforma Íntima, né? E tem o outro que é Reforma Íntima sem Martírio. Sem contar muitos livros de Emmanuel, que a gente tem por aqui, de André Luiz, que nos auxiliam, né, a estar olhando para as nossas próprias dificuldades e tentando superá-las. Então, é importante que eu me debruce sobre isso. Né? Porque veja a comparação que Jesus faz. Se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, e olha que eu não tenho nada aqui, puxa vida, um grão de mostarda é mais ou menos do tamanho da cabeça de um alfinete, para aqueles que ainda se lembram de ter visto, de ter conhecido o alfinete. Tá? Então é daquele tamanhozinho. Então eu preciso, e a fé, gente, a fé não é alguma coisa que Deus, misericordioso, chega e coloca em nós como uma vestimenta. Não. A fé é uma construção do espírito. É uma construção que nós vamos fazendo um pouquinho a cada reencarnação. É a minha razão, é o uso da inteligência, da razão, do bom senso, do discernimento, o estudo constante da doutrina que vai me possibilitando a construção da fé. A fé sólida, a fé robusta, a fé inabalável, gente. É esta fé de que Jesus fala aqui pra gente. A fé robusta produz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. Então, é extremamente importante eu compreender que eu preciso mobilizar estes recursos também para a construção da fé, para fortalecer esta autoconfiança que eu preciso ter para poder vencer os desafios que eu trago na minha própria intimidade. Como é importante nestes momentos eu me lembrar que eu sempre tenho ajuda
do meu anjo da guarda, tenho a ajuda, né, dos meus entes queridos, dos meus amigos que estão na espiritualidade, que eu tenho ajuda de amigos encarnados, sim, que vieram, que reencarnaram comigo para me sustentar, né, e eu poder fazer escolhas alinhadas com as leis divinas, aqui escolhas mais sábias, para que eu não desanime. Não é? Porque se eu, muitas vezes, sentindo o problema de uma dimensão muito grande, se o sofrimento for muito intenso, não é? Eu posso me fragilizar e não ter esta confiança na dimensão que eu preciso para vencer a dificuldade. Então, aonde é que eu vou buscar este fortalecimento? Eu vou na literatura espírita, conhecer mais, me aprofundar no conhecimento das lições das pessoas que puderam vencer-se a si mesmos. E nós temos muitos exemplos, né, de pessoas que perambularam pela vida e só em determinado tempo decidiram seguir os caminhos de Jesus. E tem outras, desde que têm idade, né, já seguiam os caminhos de Jesus. Mas para mim eu tenho dois exemplos muito fortes, que normalmente eu trago nas conversas, não é, ou nas lives do Evangelho, ou de palestras, que é Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Para mim, dois exemplos, não é, que mostram as possibilidades de transformação que um espírito pode realizar na sua intimidade. Veja, Paulo de Tarso ficou 3 anos recluso no deserto de Palmira, digerindo os ensinamentos, não é, daqueles pergaminhos que os apóstolos tinham, não é, escrito, não é, do que Jesus havia deixado para a gente, até se sentir em condições de poder retornar ao mundo e colocar em prática as ideias do Evangelho. Maria de Magdala já se sensibilizou, não precisou ficar 3 anos reclusa. Não é? De forma mais simples, não é? Talvez por sentir muito forte a rejeição, não é, das pessoas que estavam à volta dela, dos próprios discípulos de Jesus, não é? Mas que se dispôs a mudar totalmente a sua existência e cuidar dos leprosos, lá no vale onde eles ficavam, não é isto? Então, se eles puderam realizar em uma reencarnação, uma transformação de tal dimensão, nós aqui, eu, ou cada um de vocês, não pode olhar para si mesmo, identificar quais são estas montanhas íntimas e batalhar por vencê-las? Com toda certeza, eu posso e vocês também podem realizar estas transformações. Preciso ter a consciência de que eu nada posso se não é por Jesus e não é por Deus. Então preciso mais vezes durante o meu dia estabelecer esta conexão com o Pai ou com Jesus através da oração. Tendo a humildade de reconhecer as minhas fraquezas, as minhas limitações, as minhas dificuldades, né? Mas sempre está mostrando para eles a vontade, né? O esforço de fazer melhor, né? De fazer melhor hoje, de fazer melhor amanhã. E vamos falhar muitas e muitas vezes, com toda certeza ainda, mas é o esforço constante por fazer melhor que vai nos levar à perfeição no decorrer do tempo, no decorrer desta e das próximas reencarnações. Não é? Eu posso, eu tenho que dizer a mim mesmo, você pode, vocês podem fazer melhor. Não é? Então, tenhamos a consciência clara de que recursos nós trazemos para poder progredirmos nesta reencarnação. E estas transformações
elas passam pelo fortalecimento da fé na intimidade de cada um de nós. Pensemos nisso durante mais esta semana, já que nós vamos, por mais algumas semanas, tratar deste capítulo e continuarmos falando da fé. Que possamos então fechar os nossos olhos e, envolvidos nesta atmosfera de amor fraterno, com o qual a espiritualidade envolve a todos nós em nossos lares, que possamos sentir a presença dos mensageiros de Jesus, através do passe à distância, que estes mensageiros, junto dos passistas da nossa Casa Espírita Irmã Francisca, se dispõem a ofertar a todos nós nesses instantes. Que os nossos bondosos amigos da espiritualidade, encontrando em nosso lar algum irmãozinho desencarnado, vinculado a nós pelas vibrações emanadas do nosso pensamento e do nosso sentimento, e que precisam de ajuda, que possam levar estes irmãos até os postos de socorro da espiritualidade, facultando-lhes o acolhimento, o atendimento, o esclarecimento de que precisam a fim de continuar também a sua jornada. E que possamos todos nós, nesses instantes, tentando colocar em prática o ensinamento de Jesus, que nos diz que fora da caridade não há salvação, que possamos então exercitar a caridade, o amor fraterno, depositando nas mãos de Jesus o sentimento mais puro que podemos dispor nestes momentos, pedindo que todos os nossos irmãos da humanidade terrena possam ser beneficiados por estas vibrações de amor fraterno, que elas possam ser multiplicadas por Jesus, que elas possam ser transformadas em bálsamo, a fim de levar o alimento do corpo e do espírito a todos os nossos irmãos da humanidade terrena, a todos aqueles irmãos que se encontram em lágrimas e em sofrimento, a todos aqueles irmãos que desencarnaram em virtude da pandemia que assola o planeta, aos familiares destes espíritos recém-desencarnados, a todos aqueles profissionais da área de saúde que se encontram em dedicação total, a fim de servir e de levar saúde, conforto e esperança. Senhor Jesus, apacenta as tuas ovelhas, acalenta todos os corações sofridos destes irmãos, fortalece na sua intimidade a esperança, a coragem, a vontade e a fé, a fim de que possam se sentir estimulados a vencer os desafios que têm pela frente. Que o teu infinito amor, Senhor,
possa se derramar no semblante, nos corações de todos estes irmãos da humanidade, na forma de pétalas de rosas brancas, perfumadas, depositadas na intimidade de cada um destes irmãos, que possam sensibilizar-lhes as fibras mais íntimas, reconhecendo na misericórdia de Deus tudo o que nós temos e tudo o que nós somos. E vos agradecer, Senhor, pelas bênçãos da vida, da saúde, do corpo, dos amigos dos dois planos da vida, das renovadas oportunidades de fazermos o bem, de seguirmos as tuas leis, de vivenciarmos o teu evangelho. Por tudo, Senhor, recebe também a nossa gratidão. Que assim seja. Mais uma vez, agradeço a companhia e o carinho de todos vocês que nos acompanham nesta live do Evangelho em todos os sábados. Que Deus possa abençoar e iluminar o vosso final de semana, na companhia amorosa dos familiares, dos amigos e dos papais, já que amanhã, não é? Muitos de nós comemoram o Dia dos Pais. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Tenham um ótimo final de semana.